Vamos fazer a resolução de alguns exercícios hoje relacionados ao foco no Enem e guia do estudo. Então, pessoal, os textos que aparecerem ali, eu gostaria muito que vocês parassem, pausassem o vídeo para fazer a leitura, tá bom? Então, na questão número 1, nós temos ali, ó. Neste mundo é mais rico o que mais rapa. Quem mais limpo se faz, tem mais carepa. Com sua língua o nobre vil decepa. O velhaco maior sempre tem capa. Nos versos, o eu lírico deixa evidente que... Então, gente, se você fizer uma análise bem específica desse trecho do Gregório de Matos, que a gente sabe que foi o autor, chamado também de Boca do Inferno, né? A gente diz o quê? O que está correto aqui? Que geralmente a riqueza decorre de ações ilícitas, quando ele fala, ó, o velhaco maior sempre tem capa, né? Então, quando ele fala isso, ele está fazendo uma crítica, tá? Ele diz ali que uma pessoa se torna desprezível pela ação do nobre, não, né? Porque o eu lírico, ele tem uma ideia diferente em relação a isso. Fala que o honesto é quem mais aparenta ser desonesto, também não, né? Ele está falando da parte do rico, ó. Neste mundo é mais rico que mais rapa. As injúrias também não. O vil e o rico são vítimas de severas injustiças. Também não é isso que está falando. Então, na número 31 ali, seria a riqueza decorre de ações ilícitas. Na número 2, nós temos o trecho do Sermão da Sexagésima, que já lemos na sala, inclusive, né? Mas vocês podem parar e fazer a leitura aí. Ele fala assim, a expressão que traduz a ideia de rebuscamento no estilo. Então, gente, nós temos aqui um termo que indica esse rebuscamento, quando ele fala em xadrez de palavras. Por quê? Porque nessa ideia, o estilo cultista, que ele é criticado, na verdade, né? Ele diz o quê? Como a gente tem uma relação ali de palavras, a gente fala como... trazendo essa ideia de rebuscamento sobre xadrez de palavras, quer dizer, muitas palavras que formam um jogo de palavras, né, que seria o xadrez de palavras. A próxima questão, ali número 3, é a questão que 33, na verdade, é da Universidade Federal do Paraná. Ele diz assim: o soneto, no fluxo e refluxo da maré, encontra o poeta, incentivo para recordar seus males, de Gregório de Matos. Apresenta características marcantes do poeta e do período em que ele escreveu. Então, vocês vão fazer a leitura, né, desse trecho do poeminha, e aí a gente vai ver o que é correto afirmar nesse poema, gente, né, depois que vocês fizerem a leitura. Então, nós temos alguns termos ali importantes relacionados ao poema, e eles trazem pra gente essa ideia do quê? De passagem, pessoal, passagem das coisas terrenas, transitoriedade, né, que é a mesma coisa, também uma oposição entre o caráter que não muda, né, o caráter imutável do sujeito, que é submetido a uma concepção fatalista do destino humano, ou seja, ele está fadado a viver daquela forma, certo? Então seria a letra B. Quando ele fala de a temática barroca do desconcerto do mundo, está representado no poema, uma vez que as coisas do mundo estão em desarmonia entre si. Não é a temática principal do barroco, né? A gente sabe que tem outra temática, que é a temática voltada, principalmente quando a gente fala dos sermões, quando a gente fala do Gregório de Matos, dessa crítica que é feita em relação à igreja, até porque, né, a gente tem a ideia que a gente fala da reforma protestante, né? Então não tem a ver aqui esse desconcerto do mundo. Na C, a concepção de um mundo às avessas está figurada no soneto através da clara oposição entre o mar, que tudo móvel, e a lua imutável. Também não, né, pessoal? Porque ele não quer dizer que o mundo está às avessas, ele quer dizer que as pessoas se encontram em situações diversas e diferenciadas. Quando ele fala ali na D, a clareza empregada na oposição do tema reforça a ideia de simplicidade e bucolismo. Bucolismo, simplicidade, aura mediocritas, a gente vai ver no arcadismo que não estudamos ainda. E a letra E, a sintonia entre a natureza e o eu poético embasa a personificação de objetos inanimados
aliados a hipérboles que descrevem o sujeito. Não temos essa sintonia entre a natureza. A sintonia entre a natureza e o eu poético também é do arcadismo, tá? O próximo poema, que pertence ao número 34, ele é um poema que na verdade foi publicado por Damasceno, mas ele foi escrito por Gregório de Matos. Então, vocês podem também fazer a leitura dele. É um poema que caiu no Enem, tá? O que ele traz ali pra gente na questão, né? Ó, ele diz assim: com uma elaboração de linguagem e uma visão de mundo que apresentam princípios barrocos, o soneto de Gregório de Matos apresenta a temática expressa por... Gente, se vocês vocês provavelmente tenham feito a leitura desse poema, ele traz pra gente o quê? Uma crítica. Que tipo de crítica? Uma crítica da sociedade, da forma de governo que é daquela época. Vocês sabem, a gente já conversou sobre o Gregório de Matos, que ele é chamado de Boca do Inferno justamente por isso. Por quê? Porque ele critica a sociedade, ele critica a política, ele critica tudo que está à sua volta, né? Então, é uma característica bem marcante das obras dele. Questão 35, vocês vão fazer também a leitura do textinho ali do Gregório de Matos, acerta personagem desvanecida e tipo 0. Na questão, nós temos assim, ó, o soneto de Gregório de Matos e o samba de Noel Rosa, embora diferentes, distantes no tempo, na forma, eles se aproximam, porque eles ironizam. Eles ironizam o quê, gente? O quê? Essa singularidade, né, de um caráter que é um caráter nulo. Quando ele fala na A, por exemplo, o processo de composição do texto, não é isso que ele está ironizando, né? Ele não está falando em momento nenhum sobre a formação do texto, a organização do texto. Na B ele diz a própria inferioridade antroretratado, também não é isso que ele quer dizer, né? Na D ele fala o sublime que oculta na vulgaridade, também, né, não é isso. E ele fala também da intolerância para com os gênios, não, também. A única que se encaixa é a letra C, a singularidade de um caráter nulo. Ou seja, quando você não possui um caráter específico, você se torna singular. É mais ou menos isso que ele quer dizer ali. A próxima questão, ela é referente a esse sermão da 60ª, que nós já lemos na sala, inclusive, né, que ele compara o semear com o pregar, né, que a gente viu, inclusive eu passei no slide para vocês. Então, pergunta ali algumas coisas sobre esse sermão. Então, lá na próxima página, aqui na página 22, vocês têm o seguinte sobre o sermão. Observe o estilo utilizado por Antônio Vieira no desenvolvimento de seu sermão e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. Então, no primeiro ele diz: o tema abordado nesse trecho é a arte da composição, segundo a composição de Antônio Vieira. Verdadeiro, porque é exatamente isso que ele fala. Ele mostra como se compõe a palavra dentro de um discurso. Segundo, o estilo conceptista só é perceptível nos momentos em que Vieira compara as palavras de um sermão às estrelas do céu. O estilo conceptista faz parte da linguagem como um todo. Gente, é falsa, por quê? Porque ele faz uma mescla dos dois. Ele comenta de um, mas ele utiliza o outro, tá? Então é falsa. Terceira, no final do segundo parágrafo, é possível encontrar uma série de termos que estabelecem entre si um sentido de oposição. Verdadeiro. Por quê? Porque ele faz uma oposição entre céu e terra, luz e escuridão, né? Que a gente viu ali já, que a gente já leu esse texto na sala. Os questionamentos presentes no sermão são um recurso retórico, né? Um recurso, por exemplo, que você faz uma pergunta, mas você não está esperando uma resposta. Seria uma pergunta que fica no ar, para você pensar, para você analisar. Utilizado pelo pregador para manter a atenção do público e provocar a reflexão dos ouvintes. É verdadeira essa questão também. Na 37, vocês têm ali, ó, releia a frase a seguir. Antônio Vieira opõe a pregação correta, que é o pregar como alguém que semeia, à pregação errada, que seria o quê? Pregar como alguém que ladrilha ou azuleja.
Em sua opinião, qual é o significado da metáfora ladrilha ou azuleja? Gente, ladrilhar, azulejar se referem a ações relacionadas ao quê? A simetria. E essa ação da simetria, essa relação, essa forma que ele utiliza de ladrilhar e azulejar, ela se opõe ao estilo rebuscado do conceptismo. Né? Então, a gente viu também os dois estilos, o ocultismo e o conceptismo, e a gente viu que ele está fazendo uma crítica ao estilo conceptista. Tá? 38. Releia o seguinte fragmento. Pregam palavras de Deus, mas não pregam a palavra de Deus. Qual é o sentido dessa frase? Gente, essa é muito fácil, muito simples. Então, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que alguns pregadores, eles fazem o uso das palavras escritas na Bíblia a respeito de Deus, mas eles não pregam realmente o que é a palavra de Deus, os seus ensinamentos, né? Então, essa pergunta é bem interessante, tá? Agora, eu quero que vocês peguem lá o guia de estudos para a gente resolver algumas atividades, tá bom? Todas elas também vão estar relacionadas ao barroco, tá? Então, gente, nessa questão, na página 4, né, que é a primeira questão ali referente ao que a gente está trabalhando, ela fala sobre um textinho, né, falando sobre a Holanda, lá que a gente já leu, inclusive, esse texto na sala, Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal, que faz uma crítica, né, a forma com que os holandeses chegam, né, eles acham que as terras são de Portugal e que elas não podem ser afanadas pelos holandeses, e o texto 1 ali, que é o interior da igreja de São Francisco, em Salvador, na Bahia. Então, ele fala assim, gente, ele quer que você marque a questão referente ao o que os dois textos têm em comum, né? O que eles têm, assim, em relação à parte histórica, né? Quando ele trata lá do sermão e quando ele trata também da forma da igreja. Gente, todo mundo sabe, né? Eu comentei com vocês que o barroco ele surgiu justamente no momento em que a Igreja Católica estava pregando a Contra-Reforma. E também estava sendo valorizado o absolutismo português. Por quê? Por causa das grandes navegações e tudo que havia naquela época. Então, a resposta ali seria a letra D de dado, tá? Então, podem marcar lá, que esse daqui a gente já, inclusive, conversou na sala sobre isso, né? Que eu já tinha falado para vocês. Aí, na próxima página, lá na página 6, né? Vocês têm ali, ó, na 6. A questão 1 também é aquela, o interior da igreja, fala sobre ali a arte colonial, né? Fala sobre as confrarias, que são associações religiosas de leigos que se reuniam para promover culto a um santo representado por uma relíquia ou por uma imagem. Gente, a arte colonial mineira, ela pode ser definida como, já falei sobre isso no início das nossas aulas também, é uma arte barroca. Por quê? Porque ela buscava seguir os preceitos da Contra-Reforma. E isso, gente, era financiado por quem? Pela igreja, porque a igreja queria demonstrar que ela era muito poderosa, né? Falando na parte de membros e tudo mais. Então, isso surgiu como um fator relacionado à arte barroca. Na próxima página, na página 7, vocês têm ali na questão 2, para completar esses espaços que tem ali. Então, na 2, ó, assinale a alternativa que preenche adequadamente as lacunas do texto abaixo na ordem que aparecem. Padre Antônio Vieira é um dos principais autores do que, gente? Do barroco, né? A gente sabe, é ele e o Gregório de Matos. Movimento em que o homem é conduzido pelo quê? Pela fé ou pela depressão vital? Pela fé, né? E que tem entre suas características o ocultismo e o conceptismo. Na número 3, também, da mesma maneira, como um bom barroco e oportunista que era este poeta. Quem era esse poeta? Gregório de Matos, né? Porque foi o representante. De um lado, lisonjeia a vaidade dos fidalgos poderosos e de outro, o que ele faz de outro lado? De outro, investe contra os governadores
os falsos fidalgos. O fato é que seus poemas satíricos constituem um vasto painel. Painel do quê, gente? O que os poemas do Gregório de Matos falam? Eles falam sobre a Bahia do século XVII, né? Então, a gente sabe que os poemas são dele. No 19 não é, porque 19 a gente já tem romantismo, né? Então, 17 é no ano de 1600 e alguma coisa que o Barroco veio. Então, é a letra C. Número 4. Sobre o Barroco, é correto afirmar. Gente, não aconteceu só na poesia, como a letra A fala. Teve representantes no Brasil, teve representantes em Portugal. Ele fala que ele surgiu como uma reação aos conflitos éticos, também não. É como uma revolta que a igreja teve em relação à reforma protestante. Fala no Brasil que ele se desenvolveu principalmente na prosa, não, porque na poesia também teve. E ali ele fala na última, é um texto carregado de contrastes. A gente já viu por quê? Porque é uma característica, contrastes, paradoxos, ideias opostas, antíteses, né? Entre o quê? Entre a perspectiva renascentista e a ótica firmada pela Contra-Reforma. Então, a questão é a letra E. Na 5, a obra de Gregório de Matos, autor que se destaca na literatura barroca brasileira, compreende. Que tipo de poesia que o Gregório de Matos fez, gente? Ele fez a poesia lírica e a poesia satírica, além delas também a poesia religiosa. Então, é a letra C. Ali ele fala, por exemplo, de poesia épico-amorosa, não. Dramáticas ele não fez. Contos burlescos também não, poesia confessional não e teatro de costumes é o Gil Vicente, que é outro autor. Na próxima página, vocês têm ali, na página 8, 2 textos também. O primeiro a gente já leu e o segundo a gente já leu também na sala. E na questão 6, né, que é uma questão ali que diz respeito a aqueles textos, o que a gente vai marcar ali? Primeiro, vocês têm que lembrar nessa questão que quando o Gregório de Matos se dirige a Deus, por exemplo, ele não tá querendo ser impedido de pecar. Como eu já comentei com vocês na aula. Ele peca porque ele sabe que ele vai ser perdoado. Então, para ele, a pessoa precisa pecar para ser perdoada. Então, a número 1 está errada. Na 2, ele fala lá que Deus de acordo com age de acordo com as ocasiões e os argumentos fornecidos por Jó. Inclina-se para o castigo no lugar do perdão. Não, Deus não castiga as pessoas. Deus perdoa, porque Deus é misericordioso. Então, a letra certa é a letra C, que ele compara as ovelhas desgarradas que não for recuperada. Pode pôr a perder a glória de Deus. Então, se você pecou, você pode sim ser perdoado. É isso que ele quer dizer. Na 7, ele diz assim: assinale a alternativa correta a respeito dos textos. Gente, a correta que nós temos na 7 é a última. Por quê? Porque ele está reforçando aquela ideia de Jó, textos bíblicos de Jó e da ovelha perdida. E ele reforça seus argumentos a favor do perdão e da garantia do perdão como uma graça, né? Então, você ser perdoado é uma graça divina. Na próxima página, nós temos ali na questão 8. A questão 8, ela também fala sobre a chamada metalinguagem. Gente, o que é a metalinguagem? É você explicar um conteúdo, por exemplo, eu vou explicar a literatura por meio da literatura. E aqui ele está usando a metalinguagem. Em qual parte? Na letra A. Quando ele compara o evangelho com o próprio evangelho. Ele escreve, ele acaba citando o evangelho e dando exemplo do evangelho, explicando a parábola do pregador, e ele acaba usando, né, isso como exemplo. Então, ele está fazendo uma metalinguagem, certo? Ó, aqui que está explicadinho para vocês, ó. Linguagem usada para descrever a si própria. Vale para a escrita, para o romance, né, para fala dentro da literatura. Na questão 9, ele também traz um trechinho do Gregório de Matos. Qual é a principal característica do barroco em relação ao Gregório de Matos? Antítese, paradoxo, ideias opostas, tá?
Na próxima questão, lá na página 11, vocês têm a questão 10, ó, assinale o excerto do texto que pela linguagem e pelas ideias pode ser considerado representante da corrente barroca. Gente, claro que a questão ali é a questão referente à Bahia, porque a gente sabe que lá foi um lugar que foi bastante criticado pelo Gregório de Matos, né? Ele fez essa crítica bem gritante em relação a tudo que acontecia lá, né, na Bahia. E a cidade de Bahia, ela representava uma tópica, né? O que é essa tópica? É esse desconcerto do mundo. E assim, ela tem como base essa crítica social que o eu lírico acaba construindo em relação à cidade da Bahia, a Bahia, né? 11. Das alternativas abaixo, apenas uma não apresenta características da obra do poeta barroco Gregório de Matos. O que não é característica dele, né, gente? É quando ele fala lá, ó, realça a beleza da flora, da fauna, das paisagens brasileiras em manifestações nativistas. Ele não faz isso, por quê? Porque ele escreve poema satírico, ele escreve poema lírico, amoroso, religioso, né? E essa característica de evidenciar, valorizar a fauna, a flora do Brasil, já é representante do romantismo, tá? Então, pessoal, as próximas páginas ali, eu vou gravar um outro videozinho para vocês e vou postar também, tá? Porque faz parte. Se bem que só falta... mas essas questões ali, eu gravo um outro e mando para vocês daí separadinho, tá bom? Até mais, pessoal. Um abraço para todos.